Erros comuns que comprometem a saúde dos cabelos. Bem, eu sou Larissa Montanheiro Kalimann, sou médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e uma das minhas especialidades é as doenças e afecções que acometem o couro cabeludo e a saúde dos fios. Muitas vezes, algumas doenças do couro cabeludo que deixam o fio mais frágil são geradas por excessos e erros nos cuidados desses fios. E aqui eu venho falar para vocês sobre os principais deles que eu considero na minha rotina de consulta capilar. Bem, o primeiro deles são as trações excessivas dos fios. O que seriam as trações excessivas? Seriam os penteados que fazem muito puxão no cabelo, por exemplo, o rabo de cavalo, que é muito comum em algumas profissões, como por exemplo as bailarinas, comissária de bordo, pessoas que às vezes têm o costume de fazer tranças excessivas no cabelo. E o que eu quero chegar com isso? Tudo isso, todas as vezes que a gente faz uma tração excessiva no nosso fio, a gente compromete a saúde do couro cabeludo. Então eu costumo dizer que o couro cabeludo é o nosso adubo do fio. Se ele é comprometido de alguma maneira, o nosso fio não vai crescer saudável. E muitas vezes também não pode gerar uma alopécia definitiva. O que isso significa? Há uma atração tão forte que gera uma inflamação desse couro cabeludo em que não nasce mais nenhum fio no local e não há nenhum tratamento que possa reverter esse quadro se ele se avança. Então a gente já sabe que a tração não é algo que deve ser feito de maneira rotina. Se realizado eventualmente evitar os excessos ajuda muito. O segundo ponto é sobre o uso do Mega Hair. Bem pessoal, eu não sou contra o uso do Mega Hair, mas ele tem sim as suas indicações em muitos casos, mas o que eu acabo avaliando no consultório são pacientes que têm um afinamento dos fios, há uma perda do crescimento do cabelo e muitas vezes ao invés dela procurar ajuda médica em busca do que está acontecendo com esse atraso do crescimento dos fios, elas procuram resolver colocando as extensões capilares. Então, se o paciente tem já uma alopécia androgenética acometendo o couro cabeludo, deixando o fio mais fino e frágil, gerando alopécia, ao colocar as extensões capilares, pode, além de gerar uma atração maior do fio, também piorar essa alopécia. O outro ponto, se o paciente possui às vezes química, se essa rarefação ali do crescimento, aquela sensação de fio menor, se dá por uma quebra capilar, a extensão capilar vai comprometer mais ainda esse fio, tornando mais frágil e causando mais a quebra desse fio. Então, a gente já viu aí duas causas que são modificáveis que a gente pode evitar para que melhore a saúde do nosso couro cabeludo. Mas eu vou falar ainda de uma terceira causa modificável, que é o uso excessivo de calor no fio propriamente dito. Então esse calor pode ser devido ao secador, à chapinha, ao babyliss, enfim, uma série de fatores que causam também uma fragilidade no cabelo. Muitas vezes quando a gente lava o cabelo e esse fio já está mais poroso por algum outro motivo, por exemplo, uma química capilar, a água, ela penetra ali entre as fibras do cabelo e quando a gente seca muito perto, rápido, a gente gera as chamadas bolhas no fio, que são pontos de fragilidade e rompimento da haste. Então, gente, isso pode quebrar o seu cabelo. E mais, doutora, não vou poder usar o secador? Poder a gente pode, mas a gente vai evitar de usar de maneira contínua. Quando fizer o uso, primeiramente a gente vai usar uma toalha, existem várias toalhas adequadas que tiram o excesso de água do fio para depois a gente ter menos tempo de contato com o secador, por exemplo. Se for usar o babyliss ou uma chapinha, realizar a proteção térmica, existem inúmeros produtos bons no mercado que ajudam a proteger a fibra capilar e a saúde desse fio. E quando do uso do secador, a gente deve manter uma distância de pelo menos 15 centímetros. Tudo isso ajuda a gente a manter os cabelos mais saudáveis, com menos frizz, com menos quebra, menos poroso, enfim, tudo que uma pessoa gostaria de ter, com o fio, brilhoso, sedoso e com menos frizz. E por último, não menos importante, uma das coisas que a gente erra também ao cuidar com a saúde do fio é esquecer do couro cabeludo. Eu deixei ele por último porque as pessoas muitas vezes
usam shampoos que são adstringentes, que possuem às vezes até o chamado pH, que não é adequado para o seu couro cabeludo, fazem as químicas, alisamentos excessivamente, e isso prejudica a nossa pele do couro cabeludo, prejudica o adubo, como eu já falei, causando dermatites, descamações, alergias. Então a gente manter esse couro cabeludo saudável, evitar o ressecamento excessivo dele, se tem alguma doença, tratá-las já desde o início, ajuda a manter um couro cabeludo saudável e, consequentemente, uma haste e um fio saudável. Então, no meu consultório, eu atendo muitas pessoas com queixa de queda capilar. Muitas vezes essa queda capilar se deve ao uso errôneo, né, desses produtos, das chapinhas, como eu falei. E evitá-los é uma maneira também de a gente ter um tratamento adequado, porque muitas vezes esse fio não está caindo, ele está se quebrando. Comente aqui comigo se você ficou com alguma dúvida a respeito dessas alterações que levam à quebra do cabelo. Não deixe de ver outros vídeos no meu canal do YouTube. Obrigada!